É a pior estratégia que eu já vi. Estratégia de corrida de 2.400 metros. Vamos falar sobre as corridas do TAF. Qual é a melhor estratégia para você fazer nessa prova? Você começa rápido, termina devagar, começa devagar e termina rápido? Bom, existem milhares de estratégias, né, para você fazer a sua prova. Existem as boas, existem as ruins e as que vão te reprovar. Então eu vou falar aqui sobre as 4 principais estratégias para você fazer uma prova. Eu vou te dizer qual delas eu indico e recomendo. Antes de mais nada, antes de falar dessas estratégias, das 4 principais estratégias que eu vou trazer aqui, você precisa, para decidir o que você vai fazer, conhecer a sua prova. Você precisa saber pelo menos o ritmo que você tem que correr na sua prova. Então, para isso, a gente faz uma continha básica, né, uma regra de 3 ali, para poder entender qual é o ritmo de prova. Então, se você tem que percorrer 2.400 metros em 14 minutos, você faz uma continha básica e descobre qual é seu ritmo de prova, qual é a sua velocidade de prova, quantos quilômetros por hora você tem que correr, ou qual é o ritmo, né, qual é o seu pace de prova. Se você vai correr 2.400 metros em 12 minutos, qual é o ritmo da sua prova, qual é a velocidade que você tem que correr, ou qual é o seu pace de prova. Então isso é essencial. A partir disso você vai saber, né, qual o tempo da sua volta. São quantas voltas? 2.400 metros são 6 voltas numa pista de 400 metros. Se a sua prova for de 2.000 metros, são 5 provas numa pista de 400 metros. Ah, Larissa, mas a minha prova não é por distância, ela é por tempo, né? Eu tenho uma prova de 12 minutos e aí é escalonado a distância que eu vou percorrer ali. Então qual é o mínimo? O mínimo para eu passar é em 12 minutos correr 2.000 metros. Então você tem que dar 5 voltas em 12 minutos. Qual é o tempo por volta? Qual é o ritmo da sua corrida? Primeiro você tem que aprender a fazer isso. Agora que você já sabe qual é o ritmo da sua corrida, né, qual é a velocidade da sua corrida, você pode começar a querer tomar decisões. O que eu sempre aconselho que todo mundo faça é vá lá e teste a sua prova. Veja se você consegue correr aquilo, se você está treinando ou até mesmo se você não está treinando. Eu não estou treinando especificamente para o TAF, mas de vez em quando eu saio para correr. Então, às vezes você vai lá testar a sua prova e você vai conseguir fazer. Eu estou treinando especificamente para o TAF, mas olha, eu estou passando na risca. 2.400 metros em 14 minutos e eu estou correndo para 13,59. Qual é a melhor estratégia para você nesse caso? A gente vai falar sobre todos esses casos. Então vamos entrar na estratégia. A primeira estratégia que eu quero trazer para vocês é a estratégia de começar mais rápido e terminar mais devagar. Essa é a primeira estratégia e eu já te digo que é a pior de todas, na minha opinião. O que você mais vai ver por aí é o famoso queimar a largada. As pessoas entram na pista com aquela adrenalina de prova, caracas, adrenalizado ali, tomou um pré-treino, que não sei o que, tá numa adrenalina de prova, escutou o apito, sai correndo como se não houvesse amanhã. E essa energia, se você não estiver bem preparado para isso, só dura uma volta. E aí depois você vai ficando cada vez mais cansado e vai aumentando cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais a sua velocidade, aumentando cada vez mais o seu tempo por volta, e no final das contas você estoura o seu tempo em vários minutos e faz uma prova horrível. Isso é se você vai conseguir terminar. Então essa é a estratégia que eu menos indico. Talvez você consiga usar essa estratégia se você estiver correndo muito, tipo, cara, eu sou corredor, o meu pace de corrida é 4, eu corro, sei lá, eu corro muito. Ou eu sou atleta de corrida, eu corro 3.000 metros. Ou minha prova de 5 km é absurda. Eu sou corredor, eu corro muito, esse TAF para mim não significa nada. Então talvez até você possa utilizar essa estratégia se você quiser. Mas se você fosse esse tipo de pessoa, você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Então a dica que eu te dou é: não faça isso. Jamais use a estratégia de começar rápido e terminar devagar. Essa é a pior estratégia de todas. Essa estratégia, essa ideia de você querer dar uma volta rápido, muito mais rápido do que o tempo por volta, vamos supor que seu tempo por volta é de 2 minutos, e você vem com uma ideia de que vou fazer a primeira volta que eu tô com gás para 1,30 e depois eu vou controlar as outras voltas para eu poder já abrir ali uma distância, é a pior estratégia que eu já vi
para quem tá ali contadinho na risca. Se você é aquela pessoa que tá passando ali, ó, na risca, nos segundos finais, pelo amor de Deus, não faça isso. Essa é a pior de todas, eu já eliminaria ela de cara, beleza? A segunda estratégia, que é uma estratégia que eu considero ok para algumas pessoas e não tão boas para outras, é querer fazer a sua prova em ritmos variados. Então, seja por volta ou por distância. Exemplo, você vai fazer uma volta mais rápido e uma mais devagar. Uma mais rápido e uma mais devagar, variando ali uns 10 segundos. Então, vamos supor que o seu tempo por volta seja de 2 minutos. Você precisa fazer 2.400 em 12 minutos. É um tempo por volta de 2 minutos. Então, você começa a primeira volta em 1,50 e na outra você já pode passar em 2,5. E aí a outra você vai em 1,55, na outra você passa em 2 minutos. Então, essa estratégia de prova de ir variando a sua volta propositalmente, tentando controlar isso, ela é um pouco arriscada. Por quê? Você não consegue variar muito. Se você começar variando 30 segundos, começando com 1,5 minuto para 2 minutos, corre muito risco de você se cansar muito se você não estiver muito bem preparado para aquilo e depois ir tudo por água abaixo. Tá? Se você perder um pouco o tempo da volta também, pode ir tudo por água abaixo. Então essa estratégia eu considero uma estratégia razoável, mas ela é arriscada. Eu conheço pessoas que fizeram TAF, já vi acontecer isso, pessoas que fazem o TAF no corre e anda. Vocês já devem ter visto isso por aí também. Como assim no corre e anda? A pista de 400 metros, ela tem 2 lados retos, né, e 2 curvas. Eu conheço pessoas que fizeram a prova com a seguinte estratégia: correndo na parte reta e caminhando na parte curva. Isso eu também considero muito arriscado. Se você não tiver muito familiarizado com isso, se você não tiver muita certeza de que isso vai dar certo, isso é muito arriscado para você. Então eu também considero essa estratégia uma estratégia bem razoável e eu não indico ela para ninguém. Querer fazer um TAF, né, variando a sua velocidade, seja nas distâncias, né, nas partes da pista, seja por volta. Eu não considero que isso seja muito inteligente. E aí vamos para a terceira estratégia, que é manter um ritmo constante. Essa é a estratégia que eu recomendo, né, eu sempre falo sobre ela. Tentar manter um ritmo constante é uma boa estratégia. Se você está treinando para o seu TAF, você sabe, né, daquele ritmo, você já treinou várias vezes naquele ritmo, e tentar manter ele constante é sempre uma boa ideia. É claro, né, que esse ritmo constante que eu estou falando aqui, vamos supor que seu TAF é 2 minutos por volta, não é passar na risca em 2 minutos em todas as voltas. A gente vai tentar passar em 1,55, numa variação máxima ali de 2, 3, 5 segundos para menos ou para mais. Então você vai começar ali passando a primeira volta para 1,55, 1,50, a segunda para 1,50, 1,55, você vai ficar sempre ali no mesmo ritmo. Essa é a estratégia que eu considero até a mais fácil de se atingir, porque se você está treinando, né, você vai conseguir fazer isso, você já conhece o seu corpo, você conhece aquele ritmo, você vai ter o relógio com você na hora da prova, tá? Para você ver como que tá a sua volta. Então você chegou ali, tô na metade da pista, né? Minha volta é para 2 minutos, eu tô na metade da pista e já tô em... meu relógio está marcando ali 45 segundos, 1 minuto, eu tô ali mais ou menos no ritmo certo, vou tentar manter esse ritmo. Então essa é a estratégia que eu mais recomendo. Tente manter um ritmo constante. É claro, gente, que você não é um robô, né? Você não vai passar todas as voltas exatamente iguais. Eu vou passar todas em 1,50 cravado. Vai acontecer uma variaçãozinha de ritmo para menos ou para mais, e é por isso que eu não acho que uma pessoa bem preparada é aquela pessoa que está passando na risca. Para você estar bem preparado para um TAF, eu considero alguém que esteja correndo aí com uma margem de segurança de pelo menos 1 minuto. Tá? Então 2.400 em 12, a sua margem de segurança seria estar correndo ali em 11 minutos, em 11:20 no máximo. Aí você tem uma boa margem de segurança para utilizar esse tipo de estratégia. A quarta estratégia de prova, que é muito conhecida e eu também indico, mas isso depende muito do aluno, é a estratégia onde você começa mais devagar e aos poucos vai aumentando o seu ritmo. Ela é uma estratégia boa, mas também é um bocado perigosa se você não tiver com isso bem estruturado e bem controlado. Então você começa num ritmo mais devagar.
Então vamos botar assim que o seu tempo de prova é de 2 minutos por volta. Então você vai começar ali visando, né, correr os 2 minutos, 2:10, para 2 no máximo, 2:10, e aos poucos você vai aumentando a velocidade. Por que eu considero isso, né, muito arriscado? Porque o dia da nossa prova, ele não conta somente com o nosso preparo. Tem algumas variáveis que precisam ser levadas em consideração. Onde é a sua prova? Quais as condições da sua pista de prova? É um dia que está muito quente, você está acostumado a treinar naquele calor todo. Você vai fazer a prova nas primeiras baterias ou você vai estar nas últimas baterias? Você vai precisar ficar esperando muito para fazer essa prova? Às vezes você vai fazer essa prova com sol a pino. Às vezes você está passando mal, por algum motivo você não está tão bem no dia da sua prova. Então isso deixa essa estratégia de prova extremamente arriscada, porque você está começando no ritmo mais devagar, que é ali até às vezes mais alto do que o seu tempo por volta, ou cravadinho no seu tempo por volta, e alguma coisa pode dar errado no meio do seu teste. Você pode ficar mais cansado do que você está acostumado a ficar. Então você vem treinando isso há muito tempo, tá? Ah, Larissa, eu tô treinando isso há muito tempo, eu tô repetindo e repetindo e repetindo isso várias vezes e tem dado muito certo. Mas no dia da sua prova, será que isso vai dar certo exatamente dessa forma? O dia da sua prova não é um ambiente controlado, não é você que controla. Então eu acho essa estratégia, eu considero essa estratégia também uma estratégia bastante arriscada. Porque pode ser um dia que você acordou não se sentindo tão bem. Pode ser um dia em que está um sol absurdo. Aqui no Rio de Janeiro tem dias que durante dali 11 horas da manhã, meio-dia, a sensação térmica é de quase 50 graus. Tá? Dependendo aí de onde você vai fazer a prova, se for para a Zona Norte, aqui na Zona Norte, na Zona Oeste aí é pior ainda. Tá? Essa sensação de calor extremo, às vezes o ar, a umidade do ar, relativa do ar está muito alta, isso vai dificultar também. Às vezes é um dia que está ventando muito e o vento está contra você na pista. Já parou para pensar nisso? O vento também ele influencia na sua prova. Então essa estratégia eu considero uma estratégia arriscada também, porque tem N fatores. Ah, Larissa, mas esses N fatores também influenciam numa estratégia que você recomenda, como por exemplo manter o ritmo constante. Sim, influenciam. Mas se você está começando, né, passando ali na sua primeira volta já abaixo do seu tempo de prova, 10 segundos, 5 segundos, que é o que você vai tentar manter ali mais ou menos controlado, você já tem uma gordurinha, você está entendendo? Quando eu começo, né, num tempo mais alto do que o meu tempo por volta, com o objetivo de depois começar a acelerar a minha corrida, por mais que isso até se mostre, né, no treinamento uma boa estratégia para algumas pessoas, pode não dar certo no dia da sua prova, então eu considero isso muito arriscado. Então, em resumo, independente da estratégia que você queira adotar para sua prova, é importante que você esteja bem treinado para executá-la. Tá? As duas que eu recomendo, sem dúvida, são: tente manter, né, o mesmo ritmo durante toda a sua prova, ou tente manter um ritmo progressivo, acelerando aos poucos. Na primeira volta ali, um pouco mais lento, e depois você vai acelerando aos poucos. Então essas são as duas estratégias que eu basicamente recomendaria para vocês. Lembrando que a que eu mais indico para os meus alunos, a que eu utilizo e que costuma dar certo, é tentar manter um ritmo de prova constante. É a estratégia que eu acho a melhor possível, porque se você quiser acelerar um pouco, né, se você precisar acelerar um pouco, você não queimou tudo ainda, né, você não está tão cansado assim. Se você precisar acelerar um pouco, ou se você perceber que pode desacelerar um pouco até na última volta, você já começa a descansar para as próximas etapas da sua prova, que geralmente não é só corrida. Então, para mim, essa é a melhor estratégia de todas. É óbvio, como eu falei e repito, você tem que chegar bem treinado para a sua prova, independente da estratégia que você vai adotar. E uma coisa que também faz muita diferença é fazer um bom aquecimento antes de entrar na pista, tá? Nenhuma das estratégias que você for utilizar vai dar certo se você não estiver bem aquecido ali antes de entrar na pista. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Aproveita e segue a gente também nas outras redes sociais, que também estão aqui na descrição do vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.